Boa tarde. Você poderia começar se apresentando e falando um pouco sobre a retomada Puri? Boa tarde, eu sou Heloísa Puri, eu sou do Movimento Indígena de Retomada Puri Uxotxori, aqui da Zona da Mata, e hoje estou aqui representando o movimento, né? O movimento, ele nasceu lá na época da pandemia, em 2020, como Frevina ZM, na intenção da gente reivindicar a vacinação prioritária, né, da Covid-19. E desde então, ali naquele momento, a gente já viu que teria que escalar e teria que ser algo maior, né? Então começou como frente de reivindicação, depois passou a ser movimento, porque a gente foi juntando o povo, foi chegando gente e a gente foi entendendo que as necessidades eram muito maiores do que só a vacinação prioritária da Covid. E hoje o movimento está aí, né, completando 5 anos, né, de luta, de história, a gente já conquistou muita coisa e a gente continua aí. Por que houve a mudança do Dia do Índio para o Abril Indígena e qual a importância dessa alteração? O Abril Indígena, né, ele veio no lugar do Dia do Índio, porque o Dia do Índio ele não é abrangente, né, ele não abrange todos os povos, né, toda a cultura, né, dos povos originários que tem no Brasil. Então, o Dia do Índio, aliás, o índio, né, a palavra índio já é bem, ela soa preconceituosa hoje, né, então já não faz sentido, né? E aí mudou por uma lei, não vou saber o nome, o número específico, mas foi em 2022 que teve essa mudança, né, para o Abril Indígena. Sobre o movimento Retomada Puri Uxotxori, você poderia contar um pouco sobre o seu surgimento, por que foi criado e qual a relação do território onde hoje está Viçosa com os puris? Eu comecei a falar um pouquinho, né, que surgiu lá em 2020 com a frente de reivindicação, né, o Frevina, ele surgiu como Frevina e depois passou a ser retomada, né, começou com a reivindicação da vacina, depois a gente entendeu que as nossas necessidades eram outras e teve a necessidade de criar um movimento. Por que a retomada foi criada? A retomada ela foi criada para atender as demandas do povo Puri, aqui da Zona da Mata, né? O povo Puri hoje tem outros grupos, né? Outros grupos que se entendem, né? A partir do território também. Então a gente tem outros grupos no Rio de Janeiro, em São Paulo, Espírito Santo, né? No leste de Minas aqui também, em BH, enfim. São vários grupos dentro de um mesmo povo e aqui em Viçosa, aqui na Zona da Mata, não tinha. O que atendia aqui era um grupo do Rio de Janeiro e a gente entendeu que esse grupo do Rio não atendia as nossas demandas específicas aqui do nosso território, né? Então, houve essa necessidade, né, a partir do Frevina, né, lá de 2020, né, a gente teve essa necessidade. E aí a minha mãe, a Helenice Puri, ela fundou, né, junto com outras pessoas também, outras lideranças, a retomada. E as nossas principais reivindicações continuam sendo as mesmas até depois de 5 anos, né, que é educação, saúde especializada, o reconhecimento, né, do povo originário aqui da Zona da Mata. E desde do surgimento, né, da retomada até hoje a gente já conseguiu bastante coisa. A gente conseguiu, né, a vacinação prioritária da Covid-19 e aí hoje no município a gente consegue ter a vacinação como grupo prioritário dentro do município, de campanhas. A gente tem uma lei de cota na Câmara, que na época foi o vereador Bartô que nos ajudou a conseguir essa lei. E outras ações aí que a gente tem feito. Viçosa,
quase ninguém sabe, né? Principalmente os viçosenses, mas Viçosa é território indígena puri, né? A zona da mata toda, na verdade, é território indígena puri. E Viçosa tem um fato, né, muito curioso, que está perto de Araponga. Araponga todo mundo sabe, né, que teve, né, os indígenas lá e tudo mais, e todo mundo conta isso no passado, né? Mas esquece também que esse povo habitou não só Araponga, mas também toda a região aqui da zona da mata. E Viçosa é interessante porque Viçosa ela é polo de muita coisa, né? Viçosa é uma cidade tão pequenininha, mas que consegue ter um alcance grande, né, em Minas e aqui né, uma visibilidade boa aqui na região da Zona da Mata. E não vou saber mencionar ao certo, mas a gente tem evidências históricas, né, que vários grupos puri habitaram e continuam habitando essa região aqui específica da Zona da Mata, principalmente dentro dos quilombos também, né? Que também a gente tem evidências históricas de uma relação bem próxima, né, do povo puri com o povo preto, né? Então, ali no Buiê, o quilombo ali da Vila Clementina, a gente tem algumas histórias que a gente vai conseguindo fazer esses encaixes assim nessas evidências históricas. Atualmente, quais as principais lutas e reivindicações do movimento aqui na Zona da Mata? Então, a nossa principal luta no momento é a assistência social especializada. Como o povo puri, historicamente, né, é um povo que precisou fugir, né, precisou se apagar, se auto-apagar para resistir e sobreviver. A gente tem muitos problemas nessa área aí, né, da assistência social. A gente tem famílias, né, grandes partes da família estão em vulnerabilidade social, né, e a gente também tem famílias em contextos diferentes, né. A gente tem família em contexto rural, em contexto urbano, em contexto periférico. Então, a gente hoje, a nossa principal demanda, eu diria, é de ter políticas públicas e ações, né, dos governos que atendam às especificidades, né, às especificidades das nossas demandas aqui dentro de Viçosa e Zona da Mata. Que a retomada não está só em Viçosa também, a gente tem outras cidades também. E a questão da saúde também, acabei esquecendo de falar. A gente tem uma demanda na assistência social e uma demanda específica na saúde, né? Eu mencionei que a gente tem, né, a prioridade da vacinação e tudo mais, a gente está como grupo prioritário, mas a gente não tem um atendimento especializado hoje no sistema de saúde de Viçosa e Minas Gerais. Inclusive, há pouco tempo, a gente estava aí tentando colocar a etnia puri no ESUS, né, que é o sistema ali, né, que tem todas, né, os povos originários ali, as etnias, e puri não estava, porque a gente foi dado como extinto há muito tempo, né, enfim, essa retomada tem um pouco mais de 10 anos, então o Estado ainda não nos reconhece como povo. Então, a gente estava com essa demanda aí para incluir a etnia no ESUS. Mas hoje no município e na Zona da Mata a gente não tem, né, por parte do governo, por parte do Estado e principalmente, né, dos municípios, né, a gente não tem um atendimento prioritário e especializado na área da saúde, o que nos prejudica muito em vários sentidos, né? Porque a gente tem, né, em decorrência desse longo processo, né, de apagamento, de genocídio, de etnocídio, né? O povo puri, assim como outros povos também, tem um histórico extenso, assim, né, de doenças mentais, né,
doenças como hipertensão, diabetes. Então, são coisas que precisam ser tratadas junto com um atendimento psicológico, né? Um atendimento especializado mesmo. Como você vê a relação do movimento com a UFV e se há alguma iniciativa de integração e diálogo da universidade com os indígenas? Então, a gente tem uma relação muito amistosa, né, com a UFV, né, com a reitoria enfim. No entanto, a gente não tem nenhuma ação junto, a gente ainda não tem reconhecimento formal, né? Mas a instituição, ela sabe da nossa existência, da existência da retomada, né? Sabe que a maioria do pessoal daqui de Viçosa é estudante. A gente consegue ter um diálogo legal, uma troca legal, mas a gente ainda não tem algo oficial, né? Mas o que acontece são iniciativas dos departamentos, né? Ações com os departamentos, mas uma ação institucional, assim, ainda a gente não teve.